Passaremos agora para o segundo palestrante do dia. Convido o senhor Rodrigo de Oliveira Perpétuo, secretário municipal adjunto de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2005. Palavra para lá. Bom dia. Cumprimentar os organizadores desse seminário internacional, agradecê-los pelo convite, por poder estar aqui com vocês. Queria cumprimentar meu colega de prefeitura, o Weber Coutinho, que também apresentou a preparação de Belo Horizonte para a Copa do Mundo na perspectiva da sustentabilidade. Queria cumprimentar também os demais palestrantes nacionais e internacionais. Quero saudá-los, a pessoa da Paula, que está vindo da Argentina, está nos brindar também com a sua palestra na parte da tarde, não é isso, Paula? Seja muito bem-vinda a Belo Horizonte. Bom, eu sou, além de secretário municipal adjunto de Relações Internacionais, eu sou economista, me especializei em gestão de negócios, depois em cooperação internacional e, finalmente, sou também mestre em relações internacionais. Eu vou trazer para vocês uma experiência muito interessante na perspectiva da realização de um evento sustentável e também um desafio muito grande que nós enfrentamos, nós enquanto cidade, nós enquanto município de Belo Horizonte, que foi a realização de um congresso internacional de uma entidade chamada ICLEI, vou explicar do que se trata, que aconteceu aqui com uma preparatória dos prefeitos do mundo todo para Rio+20, que aconteceu, portanto, em 2012, no nosso caso aqui em junho de 2012. Mas para chegar lá, e aí eu vou tentar ser muito breve, muito objetivo, eu quero só dizer dessa perspectiva da internacionalização de cidades, da participação das cidades no sistema internacional. O mundo hoje é um mundo que caminha para ser um mundo cada vez mais urbano. Não sei se vocês sabem, mas de certa forma recente o fato de que a maior parte da população mundial passa a viver em cidades. Isso acontece em 2007. Isso não é a realidade do Brasil, nem tampouco da América Latina. O nível de urbanização aqui já alcança mais ou menos 90% dos nossos quase 200 milhões de habitantes. Essa que é a realidade brasileira e latino-americana, mas os outros países, no conjunto dos outros países, isso passou a ser verdade. A maioria da população passa a viver em cidade somente depois de 2007. Isso aliado ao processo de globalização faz com que as cidades, e o Weber tocou no ponto também das mudanças climáticas, falou em vários pontos aqui da gestão pública, resíduos sólidos, falou da construção civil. Isso aliado aos problemas que as cidades enfrentam no seu dia a dia, fazem com que as questões locais, aquilo que a gente enfrenta aqui em Belo Horizonte, no nosso dia a dia, sejam também problemas que são enfrentados em várias cidades do mundo ao mesmo tempo. Isso tem uma sutileza interessante. Os problemas locais passam a ser problemas globais. O problema do trânsito em Belo Horizonte, que a gente reclama, o problema também do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas é um problema de Londres, é um problema de Tóquio, é um problema de Buenos Aires, é um problema de Rosário também, é um problema das grandes e médias cidades do mundo inteiro. O problema da pobreza que a gente enfrenta aqui em Belo Horizonte, que a gente enfrenta no Brasil, é um problema local, mas é um problema global. Então, as soluções que a gente passa a implementar para esses problemas, que muitas vezes são soluções localizadas, quando são criativas, inteligentes e eficientes, passam a servir também para solucionar problemas em outras partes do mundo. Então, o mundo contemporâneo tem uma dicotomia e uma relação intrínseca entre o local e o global. Isso faz com que o sistema internacional, de alguma maneira, passe a tratar de outros temas. Há 10, 15 anos atrás, o sistema internacional estava preocupado com segurança, com prevenção de conflitos, e a partir da queda do Muro de Berlim, se a gente puder ter um marco,
E com a aceleração da globalização, o sistema internacional passa a se preocupar com educação, com saúde, com questões relacionadas a gênero, com questões relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente. E isso faz com que a cooperação internacional seja um caminho interessante para que as soluções eficientes para esses problemas, que são comuns em várias cidades do mundo, possam ser compartilhadas, aperfeiçoadas e implementadas em maior escala. Aí que entra o conceito de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento, até pouco tempo atrás, e muitos de nós ainda percebemos esse conceito como um conceito estritamente ligado à questão econômica, mas, na verdade, existe uma transição desse conceito. A própria Organização das Nações Unidas passa a adotar um conceito de desenvolvimento mais baseado na vida, na defesa da vida, que justifica até as chamadas intervenções humanitárias. E a defesa da vida passa por políticas públicas eficientes. E sustentabilidade, que é um conceito que combina com desenvolvimento, conceito, a palavra vem sempre conjugada, desenvolvimento sustentável, diz respeito à preocupação com o que nós vamos deixar em termos das condições de vida para as gerações futuras. Então, é disso que se trata, a defesa da vida, no caso do desenvolvimento, e a preservação do ambiente adequado para que a vida possa prosseguir a partir das gerações futuras. E quando a gente reúne, eu recebi aqui o controlinho para passar, a organização tem um controle para passar a apresentação, você passa para mim, por gentileza, então, Lucas. Então, quando Belo Horizonte se candidatou para receber esse congresso mundial e de fato venceu a candidatura, nós ficamos muito orgulhosos, porque o ICLEI é uma organização que tem presença nos 5 continentes. A sigla significa Conselho Internacional dos Governos Locais pela Sustentabilidade. São 1.230 membros, cidades membros, em mais de 70 países, conectando cerca de 600 milhões de cidadãos, numa organização que está espalhada em 14 escritórios do mundo. Pode passar. Então está aí o mapa do ICLEI, o escritório deles aqui para a América do Sul fica localizado em São Paulo e nos apoiou muito na candidatura para a realização do Congresso Mundial de 2012. Esse congresso ele é realizado de 3 em 3 anos. Ele aconteceu antes de Belo Horizonte, no Canadá, em Edmonton, na cidade do Cabo, na África do Sul, e em Atenas, na Grécia. E aí, pela primeira vez na América Latina, em 2012, aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte faz parte desse conselho desde 1993. O ICLEI foi fundado em 1991, precedendo a ECO 92, na própria sede da Organização das Nações Unidas. E Belo Horizonte foi escolhido, o Weber já deu a pista aqui, uma série de iniciativas no plano da sustentabilidade, mas compreendendo também os processos e as políticas de inclusão social como parte desse conceito mais contemporâneo de sustentabilidade. Essa é uma linha do tempo, um processo de organização de um congresso desse porte. É um processo que leva tempo, demanda articulação com vários setores da sociedade civil, nas 3 esferas de governo e com entidades internacionais também. Portanto, nós começamos em 2010, fomos escolhidos no final de 2011 para receber o congresso em junho de 2012 como instância preparatória para Rio+20. O congresso teve vários temas ligados à gestão de cidades, mas vinculando a perspectiva da gestão urbana com sustentabilidade. Os principais foram cidade sustentável, resiliência, que é exatamente preparar a cidade para que ela possa enfrentar eventuais catástrofes, eventuais ocorrências extremas da natureza com mais eficiência. Cidades de baixo carbono, ou seja, cidades que se preocupam em reduzir as suas emissões, cidade
biodiversa, a cidade que preocupa com a sua fauna, com a sua flora, infraestrutura urbana inteligente, aquela que emite menos, usa mais tecnologia, portanto emite menos gases do efeito estufa, e a questão econômica também, né? A questão da produção e do consumo também preocupadas com fatores de sustentabilidade. O Congresso foi estruturado de forma a contemplar várias atividades também em paralelo, envolvendo vários espaços da cidade, envolvendo a comunidade de Belo Horizonte de uma maneira mais ampla. Nós trabalhamos com um workshop de sustentabilidade, educação e cidadania, antecedendo o Congresso Mundial, porque nós acreditamos que o primeiro passo para um ambiente urbano mais sustentável de fato, a educação, o exercício da cidadania, a mudança de comportamento de cada um de nós. Nós tivemos uma conferência internacional sobre natureza urbana, tratando exatamente da presença de animais e de espécies vegetais muito diversificadas nas cidades. Tivemos um fórum de educação em tempo integral, um desfile de uma iniciativa muito bacana da Prefeitura, que é o Garim Fashion, uma parceria com escolas de moda da cidade, que desenha uniformes dos varredores de rua de maneira mais ousada e mais contemporânea, e aí nós trouxemos alguns garis para desfilar num dia do jantar para os convidados do Congresso do ICLEI. Tivemos o Limpa Brasil, que é uma iniciativa da sociedade civil, uma ONG, para conscientizar a população sobre a importância da reciclagem e da redução da produção do lixo, né? E visitas a políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós tivemos uma participação muito elevada de delegados internacionais. Foram cerca de 900 participantes representando governos locais do Brasil e do mundo todo, quase 200 acadêmicos e pesquisadores que se aprofundam no tema da gestão urbana na perspectiva da sustentabilidade, quase 100 representantes de empresas, 71 organizações de Belo Horizonte e quase 100 prefeitos e vice-prefeitos, quase 100 oficiais eleitos do mundo todo. Foram quase 260 palestrantes, conferencistas, em 45 sessões e em 6 eventos paralelos. Eu vou chamar um vídeo da Florence Laloé, que foi a secretária executiva do ICLEI à época, que nos apoiou muito na realização desse evento. Conecta BH. O maior evento do ICLEI, na história do ICLEI, o congresso fundador do ICLEI foi em 1990 e acontece a cada 3 anos. Então a gente está falando aí de vários congressos e entrou para a história realmente como o maior congresso, maior mobilização, não só de prefeitos e governantes, mas também da população, né? Foi o primeiro congresso, eu diria, que teve tanto envolvimento da população aqui de Belo Horizonte e interesse da população de Belo Horizonte, o que é fundamental, porque a gente está discutindo qualidade urbana, a gente está discutindo qualidade de vida nas cidades. Então, de fato, foi o maior congresso realizado pelo ICLEI em seus 22 anos de história. A cidade que vai nos suceder, e o prefeito esteve aqui em 2012, é Seul, na Coreia do Sul, e nós podemos dizer que Seul começa a visitar Belo Horizonte para entender a nossa metodologia de organização e como que nós preparamos o Congresso Mundial nessa envergadura e tido como o melhor congresso até hoje. Nós tivemos um conceito importante: referenciar as áreas verdes da cidade também na realização do Congresso. E nós usamos como referência o Parque Municipal. Nós preparamos um pavilhão ao lado do Palácio das Artes e usamos espaços que estão ali na Avenida Afonso Pena, a própria Prefeitura de Belo Horizonte, para que os participantes pudessem se locomover a pé durante a realização do evento, pudessem sentir um pouco a cidade, interagir um pouco com os habitantes de Belo Horizonte e vivenciar um dos parques mais importantes que nós temos aqui na nossa cidade. Aí um pouco no aspecto interno da preparação desses espaços, e um aspecto muito importante da realização desse congresso, a valorização da cultura local. Nós contratamos, convidamos
para dar a dimensão da expressão da cultura brasileira, um pouco de várias perspectivas da cultura mineira e belo-horizontina, da cultura de raiz. E apresentamos em alguns momentos de confraternização, alguns sociais do evento, a nossa música, a nossa gastronomia, a nossa dança, manifestações da nossa cultura, para que os nossos convidados internacionais pudessem conhecer um pouco mais de Belo Horizonte, um pouco mais de Minas Gerais. Um dos aspectos importantes da realização desse evento, que dialoga com esse seminário internacional, é que o Congresso do ICLEI foi o primeiro evento a receber o selo de evento sustentável do governo do Estado de Minas. Esse é um selo que foi instituído em 2011 e depois que a gente tinha todo o planejamento do Congresso, nós submetemos esse selo à avaliação do júri do governo de Minas, e esse evento inaugurou, ele foi de fato o primeiro evento credenciado aqui em Minas Gerais com o selo de evento sustentável, o que nos encheu de mais alegria ainda. Além de promover uma discussão aprofundada e global sobre sustentabilidade nas cidades, nós conseguimos de fato realizar um evento que foi chancelado oficialmente como um evento sustentável, com algumas consequências importantes. Nós assinamos aqui alguns protocolos de cooperação que trouxeram benefícios para as nossas políticas públicas e tivemos a presença da ministra do Meio Ambiente, que naquela ocasião também nos deixou um depoimento sobre a importância do Congresso. Uma das grandes transformações que se teve nos últimos 20 anos foi exatamente o engajamento de prefeitos e de sociedades locais em políticas regionais, nacionais e internacionais de desenvolvimento sustentável. Há 20 anos atrás, você não tinha no cenário internacional prefeitos participando de debates internacionais de políticas globais. Hoje você tem. O Brasil tem um papel extremamente inovador em relação a isso e não é à toa que um dos temas centrais da Rio+20, no que está sendo negociado para os próximos 20 anos, uma visão de médio e longo prazo, é exatamente cidades sustentáveis. Então, o Congresso teve uma potência política, uma importância política, trazendo às vésperas da Rio+20, a própria ministra do Meio Ambiente era uma das principais anfitriãs da Rio+20, a Belo Horizonte, para participar conosco, ser uma palestrante importante e também dar um depoimento sobre a importância de governos locais e de prefeitos no sistema internacional. Nós, pode avançar, Lucas, com a realização do Congresso, pode avançar, com a realização do Congresso, a Prefeitura de Belo Horizonte foi convidada pelo secretário-geral da ONU, vocês estão vendo o coreano ali ao lado do prefeito Márcio Lacerda, para que representasse os prefeitos do mundo todo, ao lado do prefeito da África do Sul, ao lado do prefeito de Seul e ao lado do prefeito da Cidade do México, entregando um documento com um posicionamento e, mais que isso, o compromisso dos prefeitos em relação à redução de emissões nas cidades. Esse foi tido como um dos momentos de maior significado da própria Rio+20, porque, de fato, revelou um compromisso das cidades que assinaram esse termo e que depois, como foi o caso de Belo Horizonte, publicaram leis, transformaram esse compromisso que foi entregue ao secretário-geral da ONU em leis. Como o Weber mostrou, nós temos um compromisso aqui em Belo Horizonte de redução em 20% das nossas emissões até o ano de 2030. E isso não foi feito pela maior parte dos países. É uma dificuldade muito grande você conseguir compromissos quantificáveis e que se tornem também legislação norma no âmbito dos países, especialmente daqueles países mais desenvolvidos. Eu vou encerrar por aqui, a minha mensagem era essa, era muito breve, um evento complexo, um evento de dimensões globais, que discutiu sustentabilidade e que foi, de fato, realizado dentro de todo o escopo necessário, dentro de toda a cartilha para a realização de um evento sustentável. Mas o mais importante do que realizar eventos sustentáveis é, de fato, a gente, cada um de nós, refletirmos sobre o nosso comportamento, sobre a nossa capacidade de influenciar o comportamento do próximo em relação a consumo, em relação a hábitos de vida e em relação à contribuição que cada um pode dar para fazermos desse mundo um mundo melhor. Muito
Muito obrigado e um bom evento para vocês todos.